Boa tarde, pessoal. Mais um programa da Tria chegando para você. Eu sou a Josi Toigo, eu estou aqui com o Luan Toigo fazendo esse programa comigo, com uma convidada muito especial hoje, que é a Camila Carvalho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do programa de hoje e, quem sabe, ajudar algumas famílias que têm algum tipo de sofrimento com dependente químico, pois esse é o tema que a gente vai abordar hoje. A Camila, ela trabalha há 3 anos como voluntária numa clínica, numa comunidade terapêutica que atende dependentes químicos e que tem tido assim bastante procura, bastante interesse das pessoas nesse tratamento. Então ela convive com esse mundo, com essa realidade já há algum tempo, e a gente trouxe ela aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre essa realidade e de que forma a gente vai poder ajudar essas famílias que estão nessa situação de dor. Bem-vinda, Camila. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo e espero poder ajudar de alguma forma com a minha experiência. Camila, conta para nós como é que você se interessou por essa área, porque a Camila é formada em psicologia e ela acabou caindo nesse universo. De que forma, Camila? Logo que eu acabei a minha faculdade, a minha formação, eu encontrei uma ex-colega de aula e ela perguntou: o que tu está fazendo na psicologia? Aí eu disse: ainda nada, mas eu pretendo fazer um trabalho voluntário, né? E assim, eu tenho um local para ti, que a gente está precisando, e acho que nada é por acaso, né? Eu fui lá, conversei, fiz a entrevista e iniciei. E quando eu cheguei lá, o lugar é muito bonito, assim, tem uma natureza muito bonito, uma energia legal. Aí uma pessoa que trabalha lá disse assim: quem que tu tem de familiar que é dependente químico? Assim, de cara. Aí eu disse: eu tenho uma pessoa na minha família. Ele disse assim: as pessoas vêm aqui sempre que tem algum problema, né? E aí eu comecei a trabalhar lá, eu tô há 3 anos e eu aprendo muito. O trabalho voluntário, quem mais ganha é quem faz, quem se dedica. E eu faço isso nas minhas horas de folga e para mim é sempre uma satisfação muito grande. Eu não penso em resultados, eu penso assim: se hoje eu conseguir ajudar alguém, tá ótimo. Claro. Camila, a gente tem um crescimento muito grande no consumo de drogas. Em torno de 26% de crescimento nos últimos 10 anos. Fala para mim, assim, mais ou menos, em que idade hoje, na realidade de agora, os jovens estão buscando por essa saída, vamos dizer assim, alívio, né? A gente nem sabe como dizer, né? Esse recurso. Pela minha experiência lá, a gente atende pessoas adultas, não adolescentes, né? Porque normalmente o adolescente, ele ainda acha que vai dar conta de tudo, que tá tudo certo, que ele tá dominando todo o contexto da vida dele. E aí, com a idade adulta, eles vão tendo muitas perdas e é isso que faz eles procurarem o tratamento. E aí as histórias são as mais variadas possíveis. Normalmente eles começam com 12, 13 anos. Eu atendo pacientes com em torno de 30, 40 anos. Já atendi pessoas mais velhas também. E sempre é essa idade que eles iniciam. Ou com bebida alcoólica ou com maconha. Parece que está cada vez mais cedo, né? Muito cedo, muito cedo. E Camila, tem algum motivo que tu vê meio incomum para eles buscar esse recurso com essa idade tão pequena assim? Sempre há um trauma, uma história, uma coisa assim mais triste na vida deles. É bem comum isso nos pacientes que eu já atendi e que eu estou atendendo.
muita vontade de se integrar a um grupo também, né? A necessidade de ser aceito pelo grupo também é uma forte... Pertencimento, com certeza. É uma causa bem, bem grande. E a busca pelo externo também eu acredito que seja um fator muito crucial, assim. Tu busca ser aceito no grupo, tu tem que estar nos padrões daquele grupo, e aí tu vai se inserindo, vai fazendo as mesmas coisas, os mesmos comportamentos. Isso é o que aparece muito nas histórias deles. Pois é, mas a gente sabe que a busca por pertencimento é algo natural da adolescência, né? Tem aquele desvínculo com a família em busca dessa identidade, né? E a gente vai começar a formar isso a partir do encontro com grupos. Mas depende dessa formação inicial dessa criança, dessa estrutura familiar, para que ela busque por grupos com esse perfil, ou isso independe? Depende muito também do contexto social que ele está, o meio que ele está, né? Se ficava muito tempo sozinho, quem é que cuidava dessa criança? Eu vejo muito essas histórias aí também que aparecem. Eu ficava sozinho muito tempo, daí eu ia brincar na rua, ficava com um grupo de amigos. As histórias de uma criança, um pré-adolescente, que é normal, né? Todo mundo passa por isso. Mas eu vejo também... porque todo mundo passa por coisas tristes na vida, com sofrimentos. As histórias não são tão diferentes de cada ser humano. O que mais me chama a atenção é o ponto de vista daquela pessoa que passou por aquele sofrimento. Às vezes é uma separação, um luto, alguma perda. E aquela criança, ela vê de uma forma que ela se sente muito culpada por aquela história. Eu trabalho muito com eles isso. Que a nossa história a gente não pode apagar, né? A nossa bagagem. Mas a gente pode ver ela de outra forma, sem essa culpa. A criança, ela fantasia muito, né? Ela fantasia que as brigas dos pais, a situação que ela vivia era culpa dela. Eu não sei se tu concorda comigo, Josi, que aparece isso. Sim. No consultório, né? E aí vai criando aquela culpa daquela história que não está nos padrões ideais, né? E eu vejo muito isso. Porque parece que a gente sempre tem que encontrar um culpado. E normalmente a gente tem uma tendência de projetar a culpa nos pais, né? Sim. O que não é verdade. Porque hoje a gente vê um consumo de drogas em todos os tipos de famílias e realidades e classes sociais. E eu acho que isso é importante porque não é uma culpa que se deva carregar, porque só vai atrapalhar no tratamento em si. Eu acho que como pais, a gente erra muito. Falo por mim, a gente erra muito. Às vezes eu acho que a gente mais erra que acerta. Mas é sempre numa tentativa de acerto, né? A gente ama muitos filhos e a gente quer o melhor deles. E às vezes as escolhas que a gente faz não são as melhores, mas é sempre numa tentativa amorosa de ajudar. A questão é que a criança, como você disse, ela não tem esses filtros. E ela vai fazer uma leitura a partir da realidade que ela percebe. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma mãe que sai todos os dias para trabalhar, daqui a pouco essa criança vai ler como rejeição, pode ler como abandono, dependendo dos cuidados que ela vai receber em casa. E não foi um abandono e uma rejeição, essa mãe saiu para poder sustentar essas crianças. Então, é muito vulnerável a leitura que a criança faça. Mas eu concordo contigo de que a culpa é um sentimento muito predominante no usuário, como uma fonte que leve, né, ou atraia, se sinta mais atraído para esse universo, visto que se eu sou culpado, eu mereço punição, e, consequentemente, não tem um merecimento de felicidade.
E olha só que sutil, né? Meus pais se separam e eu posso me sentir culpado por isso, e aí eu me puno através da droga. Claro que isso não é consciente, né? Não é consciente, tanto que ao longo do tratamento deles e desse trabalho que é desenvolvido lá, a gente vai conversando, vai fazendo com que a pessoa entenda a sua própria história, que eu acho que é o principal objetivo do tratamento, né? Entender a sua história, aceitar a sua história e tentar daqui para frente fazer dela o melhor possível. E não ficar carregando mágoas, coisas ruins daquela história particular ali. Sabe que eu sempre fiquei pensando muito assim, se o que leva um adolescente, que é onde geralmente começa, né? O que leva o adolescente hoje à busca da droga estaria mais associado a uma busca pelo prazer ou uma fuga pela dor. Fico bem dividida nesses dois aspectos, Camila, porque eu acho que até um tempo atrás eu enxergava mais como uma fuga de dor, sabe? Mas hoje parece que tá tão atrativo usar a balinha na festa, vai me deixar mais animado, vai estender mais a minha noite, eu vou me divertir, eu vou me sentir mais poderoso. Todo mundo usa e é legal, que me parece que isso está sendo mais atraente do que a própria dor, aquele impulso de prazer imediato, de empoderamento que a gente sabe que o adolescente precisa nesse momento, né? É um empoderamento extra da adolescência que me torna capaz de chegar nas meninas, me torna poderoso por eu beber, e uma busca por esse status entre os próprios amigos, do que muitas vezes ter um trauma de infância associado. Ou você acha que as duas coisas estão juntas? O que tu pensa sobre isso? Acho que uma porcentagem maior ainda é pelos traumas e pela dor, né? E claro que tu vai analisar uma família, irmãos que, eu fui criado pelo mesmo pai e mesma mãe, e aí um dos filhos não enxerga da mesma forma o amor, o tratamento que se dá. Ele se vê diferente, ele enxerga essa família diferente. Então, daí tu olha de fora e diz assim, não, mas é uma família super bem estruturada, né? Mas essa pessoa está vendo diferente, né? E hoje em dia, eu ainda acredito que o percentual é maior pela dor, e porque é uma dor também quando tu busca aceitação e busca no externo aquilo que não está dentro de você, que você não está enxergando, para ser aceito, para fazer parte. Então, acredito que isso também seja um tipo de dor. Quando você busca para o prazer imediato, por quê? Porque está faltando alguma coisa, e isso é um tipo de sofrimento. Eu vejo bastante isso também na minha idade, porque como a Josi comentou, que o adolescente ele não sabe quem ele é ainda, e tu vai descobrir quando, sei lá, tu tiver 30 anos, ou enfim. Só que daí, por tu não saber quem tu é, tu vê teus amigos já sendo alguma coisa, é aquela fuga da dor de não querer ser quem tu é, porque tu não sabe quem tu é ainda. Tentando descobrir. É muito... E o pertencimento, de novo, né? Porque só tu não vai usar, só tu não vai usar. Eu acho que complicou agora que a gente antecede cada vez mais o uso, porque aí misturam com as dores natural da adolescência. Sim. Que já é uma baixa autoestima, uma competição, uma comparação, e aí não tem uma identidade formada ali. Então fica mais vulnerável ainda do que um jovem iniciar o uso com 18, com 20 anos, né? Normalmente se começa muito cedo. Às vezes com a família, com a própria família, o meio que está ali, né? É uma bebida aqui, outra lá, uma festinha. Mas normalmente é a busca de algo que não está dentro da pessoa. Eu tenho certeza disso, sabe? Vejo que falta muita
As pessoas que eu atendo hoje, eles não sabem nada sobre a sua própria história familiar. Quem foi teu avô? Como é que foi teu pai e tua mãe foram criados? Como é que era na época deles? Eles não sabem nada. Eu vejo que não há conversa, sabe? A tua mãe, o teu pai, quem te criou, enfim, contar sobre a tua... Eu acho que isso é muito importante pra gente se constituir como pessoa. E aí a gente entender a própria história. O meu pai não conseguiu passar pra mim porque ele também não teve, né? Então, quando a gente consegue resgatar um pouco dessa história deles, funciona também melhor o tratamento. Porque daí eles conseguem compreender o porquê que aquele pai, aquela mãe, ou a pessoa que cuidou deles, agia daquela forma. Eu vejo uma queixa muito grande em relação à falta de afeto. Essa é uma fala muito constante na terapia. Eu não recebi muito afeto dos meus pais, carinho, atenção, na leitura de afeto mais físico, né? Mais demonstrado, vamos dizer assim. E logo se lê uma espécie de rejeição, né? Como se eu não fosse merecedora daquele amor, o suficiente para tê-lo recebido. E quando a gente começa essa investigação familiar e a gente vai olhar para a história desses pais que também não receberam afeto, então não aprenderam a passar isso adiante, e a gente vai para esses avós, bisavós, a gente vê, ao invés de encontrar uma sequência de culpados, a gente encontra uma sequência de vítimas na história. E aí vai culpar quem? Tu começa a culpar de quem? Porque se a gente olha para os nossos antepassados, é um passado de dor, é um passado de sobrevivência, e o afeto era dado mantendo os filhos vivos. Hoje a gente tem mais ensino sobre a importância do toque, do afeto, mas antigamente não se tinha isso. Antigamente a gente tinha como preocupação de pais manter os filhos vivos. Mas eu escuto esse discurso de muita gente com 40, com 50 anos, essa mágoa, esse remorso. E quando eu questiono das histórias, bem verdade que pouco se detém a ela. É como se eu quisesse ficar amarrado naquela dor, né? E não busco um entendimento mais profundo. Porque quando você vai compreendendo isso, que é uma sequência talvez de vítimas dessas histórias, isso parece que alivia, né? E tu começa a pensar nas outras formas de amor que tu recebeu, que talvez não foi pelo abraço ou por palavras de eu te amo, mas foi por aquele pai que trabalhou muito, muito no pesado para manter a comida na mesa, aquela mãe que fazia costura, além de cuidar dos filhos. Isso também era uma forma de amor. Acho que a gente é muito sensível a essa leitura de falta de amor. E eu percebo as pessoas cada vez mais carentes de afeto, né? E justamente porque o vazio e essa solidão é de si mesmo. Então eu busco fora o tempo todo uma justificativa de quem não me amou, mas hoje me remete sempre a uma solidão e um abandono de si. E essa falta de afeto que tu disse, a criança, né, ela vai projetar isso como uma culpa dos pais ou como uma culpa dela, de ela não ser boa o suficiente para merecer o amor dos pais. Porque tava vendo um curso do Dr. Gabor, que ele fala sobre a sabedoria do trauma, e ele disse que o problema do trauma não é nem o fato que aconteceu e nem a falta de amor, mas sim a quebra de ligação que tu tem contigo mesmo, com a tua essência. Quando tu quebra isso, tu começa o trauma, porque daí fica como se fosse uma ferida aberta da criança, né? E essa criança nasce e vira adulta com essa ferida aberta. E daí quando tu não me compreender, quando tu não me amar, tu vai tocar nessa ferida aí. E a dor vai ser grande, igual como quando era criança. E ele diz, por isso que muitas pessoas buscam nas drogas o alívio para curar essa ferida. Porque parece que daí eu não sinto, eu não entro em contato com essa dor. Só que daí o que ele diz sobre a sabedoria do trauma? É tu entender, ao invés de tu se perguntar, mas tipo,
reclamar, lamentar, ter ódio do teu trauma, ter ódio dos pais, tu tem que se perguntar por que eu tô sentindo isso, o que isso quer me ensinar. Quando tu voltar pro trauma e olhar para ele com consciência, sem fugir dele, tu vai encontrar a solução. E vai te fortalecer, né? Porque, claro, é impossível dizer que não vai ter ódio do teu trauma. Todo mundo tem ódio dos traumas que a gente tem, né? Todo mundo tem ódio, todo mundo quer fugir deles de qualquer forma. Só que isso não resolve, né? A gente tem que olhar para eles, por mais difícil que sejam, porque ali vai estar nossas respostas, né? A criança pequena, quando ela tem uma dor e ela se sente sozinha nessa dor e ela não consegue ler esse amor dos pais, ela vai ter duas interpretações. Ou ela vai ler: os meus pais são ruins e perturbados, ou ela vai achar, se achar pouco merecedora desse amor. Obviamente que a criança não vai pensar que os pais têm problema, né? Então ela sempre vai achar que a culpa é dela, de não ser um filho suficientemente bom para ser amado. E se nem os meus pais me amam, quem irá me amar nessa vida? E aí acaba ficando um adulto em busca de um amor, e eu chamo de mendigo de afeto, mendigando afeto por todos os lados, mas sempre olhando para aquilo que recebe com um olhar de rejeição. Então, muitas vezes, esse adulto pode estar recebendo amor de várias formas, mas não consegue ler esse amor porque o medo da rejeição acaba ficando como na frente das lentes, né, dos seus olhos. E se a gente for parar para pensar que as nossas crenças se formam, começa quando criança, mas na adolescência ela vai se fortificando, quando chega adulto elas estão fixas, mas assim, a criança que sai dessa fase de que ela não é amada, né, nem tu explicou, para uma adolescência, entre os amigos, ela vai ter que ser amada pelos amigos de alguma forma. E por isso que ela busca o pertencimento, porque ela não se encontrou dentro dela. Camila, aparece muito esse discurso de desamor, de falta de amor ou de rejeição e abandono? Não, eles não vêm com esse discurso. Quando a gente começa a perguntar, começa a conhecer a história deles, eles vão se dando conta disso. E como é trabalhado com o programa da comunidade terapêutica, ela segue um ritual, né, enfim, protocolo, eles vão chegando ao ponto que eles se dão conta disso, né, que eles estavam enxergando de forma diferente, que eles sempre acharam que não tiveram um cuidado, um amor. Vem esse discurso inicial, vem depois, né? Não inicial, depois. E no inicial, qual é a primeira leitura deles? Eu entrei nas drogas por quê? No primeiro momento, ele só vem com as perdas. Com as perdas. As perdas da idade adulta, né? Família, esposa, os filhos, o emprego. Essas perdas que mais vêm no começo. Depois é que começa a vir as outras coisas, que são as mais importantes e fundamentais. O entendimento. O entendimento. O que leva, ou assim, o adolescente, ele tem muita dificuldade em perceber que ele está entrando num mundo de vício, né? Ele pensa que ele para a qualquer momento, que aquilo não passa de uma diversão, é isso? Sim. E o adulto também. O adulto às vezes faz 2, 3 tratamentos, porque ele ainda entende que ele pode dar conta. Ele sai dali se achando que ainda consegue. Eu vou usar só mais uma vez. E eu fiz o tratamento, então eu vou conseguir. Quando baixa esse ego, essa onipotência, né? Aí dá certo, porque daí eles sabem que não pode haver mais uma tentativa, que eles não têm domínio sobre aquilo ali. É a aceitação do vício? O tratamento que daí ele vai começar depois que ele entrar na aceitação do vício. Na aceitação do vício, que ele é impotente frente a essa droga. E aí eu trabalho muito com eles também,
Os outros tipos de vícios que eles podem ter junto com isso é o vício de consumo, compras, coisas materiais, carros, tudo isso, joias também, roupas de marca, coisas que vêm do externo para preencher. Quando não acontece também, que é bem comum, prostituição, jogo, tudo vem muito próximo, assim, sabe? Vem como a vida normal. Aquela pessoa que sai do trabalho e vai no bar da esquina antes de ir para casa. Sabe? Pessoas adultas com família formada que têm esses hábitos, porque a gente sabe que é cultural também, né? Sim. De algumas regiões, né? Ir no boteco antes de ir para casa. E aí, quando tu começa a trabalhar o que aquela família significa, o que aquela esposa significa para ele, o que ela está esperando, como é estar nesse lugar, né, de esposa, de mãe. Então, tudo que é normal para eles acabam tendo que mudar essa percepção. Aí o tratamento começa a funcionar. Aí muda os hábitos. Sim. E isso pode demorar, né? Porque até um adolescente iniciar o uso ali com 11, 12 anos e ele se dar conta disso só quando ele tiver realmente perdas. Só quando perde tudo, quando está no fundo do poço, é que o tratamento começa a surtir efeito. Enquanto eles acham que tem poder sobre isso, que tá tudo bem, que tá legal, que eles estão se sentindo o máximo, aí não existe tratamento. Camila, não sei se tu já chegou a perguntar, mas quando tu pergunta o que uma pessoa dessas quer pra vida dela, ela sabe responder? Não sabe. Eles não sabem. Eu inicio o tratamento com eles perguntando: por que tu acha que tu tá aqui nesse mundo hoje? Por que tu nasceu? Será que é só pra sofrer, pra trabalhar, pagar conta? Só sofrimento? Será que a gente veio só pra isso? E aí eles começam a pensar sobre o sentido da vida. Porque até então eles viveram como um trem desgovernado, né? É só o prazer, é só satisfazer imediato aquela dor, e não se tem esse pensamento. Sobrevivência, que diz que no livro Cartas de Cristo ele diz que a gente tem 2 estados para viver. Ou tu vive em estado de sobrevivência, ou tu vive em estado de criação. Só que para tu entrar no estado de criação, não tem outro caminho além de tu entrar em contato contigo mesmo. É isso aí. E como a gente viu, como eu comentei antes do trauma, o trauma é justamente a perda desse contato consigo mesmo. Uma dissociação com a tua essência. E eu acho que é uma dissociação com tudo, né, Camila? Porque se cria uma realidade à parte. Uhum. É um mundo meio até mágico, né? Um mundo que eu crio, porque eu escuto também nos meus atendimentos. Quando eu usava, eu não me importava com o que as pessoas falavam. Eu vinha trabalhar e eu não me importava com nada. Eu dormia de noite e agora, sem a droga, eu percebo tudo, eu olho tudo e eu não gosto, eu não quero, né? Uhum. É uma forma de voltar para aquele mundo mágico, né? Alguns falam do mundo Peter Pan, que ainda é um mundo infantil, da fantasia, de que tudo se resolve por si, de que eu posso levar a vida assim numa boa, sem muita disciplina ou com as minhas próprias regras. Então, quando eu vou fazer um trabalho para retirar essa pessoa desse estado, eu tenho que fazer uma quebra dessa fantasia toda. Não deve ser fácil, porque a realidade vai ser muito mais difícil de encarar. Sim. O que é familiar para eles, que eles estão acostumados a lidar, sai totalmente do controle deles, né? Como é que você vai ter horários, como é que tu vai manter um trabalho, cumprir regras, respeitar a hierarquia. Eles não conseguem quando estão no uso, porque é tudo muito livre, né? Tu não tem horário para dormir, tu não tem horário para nada, tu faz exatamente aquilo que tu tem vontade. É sair do princípio do prazer para o princípio de realidade? Sim, e isso causa muita dor durante o tratamento. Um tratamento desses é muito difícil, tanto que tem muita desistência,
né? As pessoas não conseguem cumprir até o final, são poucas, né? Porque é difícil alguém te dizer, olha, o local que eu trabalho, a porta está aberta, eles vão embora a hora que eles quiserem, não tem nada compulsório, né? E tu querer ficar num lugar desses, por livre e espontânea vontade, poder sair, desistir a hora que você quiser, é uma responsabilidade muito grande, né? E é difícil para eles, com a convivência com as outras pessoas, a empatia, dividir o ambiente, dividir tudo, né? E isso é um desafio muito grande. Um tratamento é um desafio muito grande para eles. E a disciplina que se perdeu, as regras? Ou que nunca teve, né? Talvez. Nunca aprendeu isso também. Então é muito difícil. É uma coisa desafiadora para quem trabalha lá dentro o tempo todo com eles. É manter a disciplina, a organização, porque a gente percebe que as pessoas que estão no uso, elas vão se deixando, né? Não se cuidam, não têm o autocuidado, e ensinar as coisas básicas da vida faz parte do tratamento, né? O se cuidar, o se gostar. Chega a um determinado ponto que eu peço para eles fazerem um exercício de se olhar no espelho e agradecer pela vida que eles têm, aceitar o que eles são, e é muito difícil. Alguns não conseguem. Porque junto com isso, tu precisa passar pelo processo de sair da dor, que é onde tu tá acostumado a viver. Sim. E se achar merecedor para isso e criar um hábito de felicidade. Parece tão bobo isso, mas é muito forte, né, Camila? É muito forte, e é o ponto crucial do tratamento, é quando eles conseguem olhar para a vida diferente, porque eles chegam lá numa situação que não há mais vida naquele olhar. Sim. É um olhar muito, muito... a pessoa não tá mais ali, não tem alma, sabe? E aí, quando começa a dar certo o tratamento, vem a vida naquele olhar. A vontade de viver. Então, assim, convencer ou fazer que a pessoa entenda que a vida é boa é muito difícil. E que vale a pena ser vivida. E que você pode ser feliz sem usar droga, que você pode ir para uma festa um dia, né, quem sabe, depois de um tratamento, e poder se divertir sem usar nada. Para eles é muito fora da realidade. E é que a gente pode parar para pensar também de uma realidade que, por exemplo, não é a minha, não sei se já foi a tua, Camila, mas eu sei que a nossa nunca foi. De uma criança que nasce no meio da violência, no meio das drogas, sem amor nenhum dos pais, onde os pais são alcoólatra ou drogado, nasce na rua, no meio dos amigos, e a droga é um mundo normal para ela. Só que além da droga, ela vê que a percepção de vida dela é o quê? É sofrimento. Como é que a gente poderia, de alguma forma, mostrar para ela esse lado bom da vida, né? Porque só isso vai mudar ela. Não adianta falar para ela parar de usar a droga, porque ela não sabe fazer isso. Porque a dor que ela guardou dentro dela, só pelas coisas que ela viu, não pode nem precisou vivenciar, mas só de ela ver, ela já tem essa percepção da vida, né? E é uma realidade de muitas pessoas, pelo menos no nosso país, né? É muito grande tu ver o tanto de crianças, assim, que morrem, assim, por polícia, entram no crime com 13, 14 anos, nesse mundo de droga, porque elas só foram apresentadas a isso, né? Isso aí. Então, acho que falta muito, além também, a partir das escolas, porque se a casa não é um lugar que dá amor para eles, a escola poderia dar, além de ensinar matéria, ensinar profissão, as coisas, ensinar esse outro olhar da vida, que a vida pode ser bonita, que é um milagre tu tá vivo, que isso mudaria as pessoas, eu acho. A gente tá cada vez mais distante dessa noção da vida, de que a vida é boa. Hoje em dia, se a gente for olhar em volta, a vida para a maioria das pessoas é uma luta, é um sofrimento. E, poxa, a vida é linda, cada pessoa é incrível, dentro de si ela pode encontrar coisas que ela jamais imaginou, só que isso não ensinam pra gente. Porque quando a gente aprende isso, e é difícil o acesso, muitas vezes a gente aprende isso após um sofrimento, né? E isso deveria ser ensinado nas escolas, mostrar o potencial que cada um tem dentro de si. Não falar como resolver o problema, porque
é uma percepção um problema, né? Talvez, né, Camila, um começo para isso, porque quando o Luan fala, parece que não tem saída, né? Mas tudo aquilo que ela foi criando, além daquilo que ela foi vendo, ela foi construindo aquela imagem, né, de mundo trágico, vamos dizer assim. Fazer com que ela acione a imaginação. Talvez eu crie um novo caminho de possibilidade, fazendo ela imaginar a possibilidade de algo diferente, ajudando ela a construir essa realidade. E como seria se tu conseguisse? E como seria se tu um dia tivesse uma família bacana? Como seria se tu tivesse emprego, um dinheiro, o carro dos teus sonhos? Fazer com que retome a capacidade de sonhar, me parece que é um dos caminhos. Porque tu não vai poder apresentar essa realidade se ela não viveu. Mas quando a gente começa a abrir como possibilidade na imaginação, o nosso cérebro já lê como possibilidade de existência daquilo, né? Porque enquanto tu não imagina, aquilo não existe, não existe possibilidade. Quando tu começa através da imaginação, abre um canal novo de percepção no teu cérebro como possibilidade, pelo menos. E muitas vezes o que a gente faz nas famílias é o contrário, é trabalhar mais ainda a dor, e ajudar com que essa pessoa entre num processo de busca de sonhos. O que tu acha, Camila? É bem interessante esse ponto, porque quando eu pergunto para eles qual é o teu sonho, eles não têm. Não tem, né? Não tem. Quando tu era criança, tu sonhava em ser alguma coisa, alguma profissão, alguma coisa? Não tem, não existe isso. Então, esse caminho da drogadição, ele vem já de uma falta, né? Ninguém conversou comigo, ninguém me perguntou o que eu sonhava, ninguém me incentivou que eu poderia sonhar com alguma coisa. Ou que eu fosse capaz? Sim, incentivar a capacidade, isso tudo tem a ver com amor, né? Com cuidado. Eu acho que estamos já há muito tempo sem amor, né? E o amor é o básico, é muito difícil, claro, hoje em dia principalmente, que as pessoas estão muito isoladas, mas assim, quando tu tem uma história, alguém que te cuidou, não precisa ser o pai e a mãe, né? Aquela pessoa que foi responsável pela tua existência, enfim, ela te possibilita isso, a criança cresce diferente, né? Ela cresce sonhando. Isso. Porque eu tô errada em dizer que a droga me dá poder? Não, isso é o que eles sentem, isso é a história real. Eles se sentem empoderados, como se fossem super-heróis, né? Então, eles são aceitos no meio que eles querem. As coisas materiais têm muito peso. Muito peso, realmente. E sempre é o mesmo efeito. Eu tento explicar para eles. Quando tu compra uma roupa, o que significa aquilo ali para você? Ali 5 minutos não significa mais nada. Porque é só a compulsão da compra. Tem muito a ver. Então eu trabalho também com eles o que é o significado do dinheiro para eles, né? Não, o dinheiro para mim não é nada. No primeiro momento vem essa fala, né? Não significa nada. E daí vem a história toda, né? Sempre em busca disso, das coisas materiais. É como se eu precisasse o tempo todo ficar nutrindo aquele ego mais elevado para que a minha realidade de baixa autoestima não aparecesse? Posso pensar assim? Pode ser pensado dessa forma, com certeza. Porque eu tenho que estar nutrindo esse poder, seja pelo consumo, seja pelo poder que a droga me dá, porque ela extermina o superego, né? Eu fico só movida pelo prazer e eu tudo posso, eu tudo consigo e eu vivo a vida da forma que eu escolho. Essa liberdade sem consciência que a droga empodera.
E eu preciso estar nutrindo isso para elevar essa minha autoestima. Talvez até por medo do que eu vá descobrir a hora que eu tirar isso tudo. Sim. Por isso que precisa dar humildade no tratamento, não? Muita. É muito trabalhado isso com as pessoas que ficam o tempo todo com eles lá dentro, que são os monitores, que são pessoas que já passaram por tratamento também. Então, eles sabem exatamente qual foi o sentimento, as emoções, tudo que eles passaram, né? Então, é um exemplo ali para eles. E funciona muito bem. Então, sim, é trabalhado a humildade, a empatia, porque quando você tá na drogadição, tu não quer saber dos outros, tu não quer saber os sentimentos dos outros, o que você tá fazendo de ruim para outra pessoa. Você só quer o prazer de se satisfazer, que aquela dor, aquela ansiedade, aquela coisa ruim que você tá sentindo passe. Você não quer saber de mais ninguém. Eu tive alguns relatos que eles me diziam assim, que no início, quando eles começaram o uso, era muito divertido. As sensações, os prazeres que a droga dava. Então, eles usavam em busca daquela euforia, daquilo. E depois, passado 1 ano, 2 anos, a necessidade pela droga é para o alívio da dor, até da abstinência. Sim. Eles relatam muito que no começo é 1000 maravilhas, né? Prazer. E depois é só sofrimento. Só sofrimento por muitos anos, né? A gente lê um desespero no olhar. Isso. Eu fico tentando pensar 1000 formas de tentar gerar consciência para esse jovem de 11, 12, 13 anos, da onde ele está entrando, porque não tem. Nem mesmo na maconha, que parece... Não faz mal. Não faz mal, né? Ela parece tão... Natural. É só uma ervinha. Mas aonde vai levar essa vida dessa pessoa? Pega um caminho totalmente diferente, né? E como a gente se sente impotente diante disso, porque para que não aconteça, a gente precisa trabalhar a consciência, né? Não adianta dar um sermão, dar uma surra, é tu trabalhar a consciência dessa criança, até eu diria, né? Porque ainda... E essa sensibilidade dos pais de talvez perceberem isso desde o início e não fazer a leitura de que é só uma maconha, né? Porque a maconha provavelmente vai ser só o início. É que não é o tipo da droga, que nem a bebida, o álcool, enfim. Todo mundo sabe que faz mal, mas a questão é o porquê que a pessoa tá usando. Para que precisa usar? E isso que falta, que eu digo até nas escolas, né? Porque a família hoje em dia, infelizmente, os jovens não escutam mais, como era uma vez. E mostrar para as pessoas das consciências de que elas são importantes sem elas ter que mostrar nada para ninguém. Só que para o adolescente é difícil, porque ele não sabe quem ele é. Mas é a única solução. Tu mostrar para um adolescente que ele pode sonhar, que ele tem uma vida que ele possa querer viver, não precisa sonhar com coisas, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser... Não, sonhar com coisas, eu quero fazer tal viagem, eu quero tal coisa. Sonhar grande, porque só isso vai te fazer mudar teus hábitos. Porque tu parar de usar droga, eu tô tentando parar de usar droga, tô tentando parar de beber, sem um motivo maior do porquê tu tá fazendo isso, não vai sustentar. Tu tem que botar sonhos para que tu mude a tua personalidade para alcançar esse sonho. Se eu tenho um sonho, por exemplo, de, sei lá, enfim, me dar bem na minha profissão, viajar, ter uma família, eu jamais vou botar uma droga no meu corpo, porque isso vai me impedir de viver que seja um dia a mais, né? Só que todos os jovens praticamente não têm essa consciência. Eu tive porque eu passei por uma doença que me ensinou isso, na força. Me sinto muito deslocado também do pessoal, porque a realidade é totalmente oposta da minha. Mas por um outro lado, a realidade que é hoje eu não gostaria de viver, porque não vai de encontro aos meus sonhos.
Mas, só que se tu não tem um sonho e um objetivo e um propósito e tu não consegue se encontrar dentro de si, tu fica vulnerável. E hoje tu ficar vulnerável, a realidade é muito perigoso. Então, porque é muita pressão hoje até pra tu tá bem. Muita pressão pra tu tá bem financeiramente, tá bem emocionalmente, tá bem, tá feliz. Tem pressão pra isso. E como é que tu encontra isso com facilidade? Toma um copo de cachaça que tu fica feliz, fica alegre. A droga tira o sentimento de solidão também, né, Camila? Tira. Ela aparece como um alívio, né, de tudo. Quando eu começo a trabalhar com eles lá, a gente vê que a droga ela é um detalhe na vida deles. Um detalhe muito ruim, muito catastrófico. Mas o que vem antes é bem importante também. Como eles encaram a vida, o sentido da vida, a idealização de perfeição também, De si? da família, né? Aquela percepção que todo mundo é feliz, menos eu. Então eles olham muito para quem tem dinheiro, né? Se eu chegar lá, então eu vou ser feliz. E isso está muito presente na nossa cultura em geral, né? Na nossa sociedade. E aí as pessoas chegam a um determinado patamar, né, de dinheiro, de sucesso financeiro, vamos dizer assim, e não se encontram. Então eu acho que essas idealizações atrapalham muito, né? Quem sou eu sem dinheiro? Quem sou eu sem a roupa de marca? Quem sou eu sem o carrão? Né? Eu trabalho muito com eles também isso. Hoje, eu pergunto pra eles assim, fulano, se você ganhar na Mega Sena hoje, o que muda na tua vida? Aí, eles ficam pensando, eu sei assim, tu vai ter um carro melhor, tu vai ter alguns confortos, mas o que muda na tua história, o teu sentimento? E aí, eles não sabem também responder, porque eles acham que se você tiver dinheiro, você vai estar bem. Tem aquela metáfora lá, se tu ganha na Mega Sena hoje, mas tu só pode pegar o prêmio se tu não acordar no dia seguinte, tu vai pegar o prêmio. Eu tenho a impressão que a solidão acaba sendo um peso depois, porque eles falam muito, eu tô muito sozinho, eu sou muito sozinho, porque não se sente pertencendo a essa sociedade fica parecendo um outro planeta, né? Eles são meio alienígenas no planeta. E uma certa raiva da sociedade. Eles enxergam como se a sociedade toda fosse errada, né? E também todo mundo olhando para ele, julgando e condenando, né? Porque os pensamentos, eu acho, persecutórios também aumentam. Todo mundo tá me olhando, todo mundo me critica, todo mundo me julga. Eu tô sozinho, ninguém me entende. Se a gente for pensar, não deixa de ser as falas da criança, né? Lá de trás. É a mesma fala da criança. Para ver como o medo que a gente tem de algo faz com que a gente ande em direção a ele. Sempre. Se eu tenho um medo de rejeição, para onde eu vou parar? Eu vou fazer de tudo para ser rejeitado. O medo do abandono faz com que eu provoque abandono nas pessoas com que eu convivo. Por isso, como o Luan falou no início, não tem outro caminho, tu vai ter que olhar para os teus fantasmas de frente, porque senão eles vão te assombrar a vida inteira. E isso significa deixar esse monstro no tamanho real, que muitas vezes é muito pequenininho perto daquele fantasma que tu criou, e vai te aterrorizar uma vida toda, porque vai te levar em direção a ele. É como se tivesse uma luz lá e tu vai caminhando em direção a ela, porque tu vê, os medos que a criança tinha lá atrás, ela continua repetindo nas mesmas falas do adulto. E impressionante como eles ficam umas crianças infantilizadas, frágeis, inseguras, carentes de tudo, né? De colo. Porque todo mundo tem aquele desejo de se sentir importante.
O Freud falou, um monte de filósofo antigo falaram, o desejo de se sentir importante, o desejo de se sentir grande. Todo mundo tem dentro de si. Só que agora, se tu se sentir importante olhando pra dentro de ti mesmo, é uma coisa. Agora, tu não se sentir importante e ter que diminuir os outros pra se sentir importante é outra coisa. Ou tu ter que pegar, por exemplo, usar a fuga numa droga pra se sentir importante é outra coisa. Só que é dois caminhos, né? Se tu pegar pra olhar pra dentro de ti pra se sentir importante com o que tu é, olhando pros teus defeitos, pros teus qualidades, porque a gente é 50-50, tem que aceitar tudo isso. É uma coisa. Isso vai te dar felicidade, vai te dar todas as coisas mais positivas da vida. Agora, tu procurar fora pra se sentir importante, uma hora vai te destruir. Algum momento vai te destruir, porque o interno ele tem que ser mais forte que o externo, porque tem muito estímulo negativo hoje no externo para ser mais forte que o interno se ele não tá bem fortalecido. Só que em geral não se tem isso nessa condição, né, Lua? Tu não tem uma imagem fortalecida capaz de fazer essa análise, por isso que talvez o começo seja tu construir essa imagem junto com ele a partir dessa imaginação. Vamos criando uma imagem para ti. Porque eles falam, eu não sei quem eu sou. Isso mas nós vamos descobrir. Vamos construir. Mas eu destruí tudo, vamos construir outra, né? É um estímulo de que tudo bem. Perdeu, mas vamos lá. A esperança de quem cuida dessas pessoas, ela tem que ser muito grande, porque eu acho que eles vão buscar a força e ler a sua capacidade a partir dos nossos olhos, Camila. Eu nunca duvido da cura da pessoa, em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma. Quando ela quer, ela alcança a cura. Mas ela não está se sentindo capaz para isso naquele momento. Ela vai precisar ler que ela é capaz dos meus olhos que estou ali apoiando ela. Ela vai se amar se ela ler que eu amo ela e que eu acredito nela e que eu acho que ela é merecedora de felicidade. Só a partir disso ela vai começar a construir isso dentro dela, porque não tem o recurso ainda formado. E olha que desafio para as pessoas que estão próximas ter que sentir isso, não? Sim. É como se você emprestasse um pouco da tua pulsão de vida para ela. Então, tu tem que ter muita força também para isso. As pessoas que trabalham lá dentro, elas têm que ter essa força também, né? Essa vontade de viver para poder emprestar um pouquinho para aquela pessoa que não tem mais de onde tirar. Exato. Né? E então é um trabalho bem desafiador. E a raiva? Porque a raiva a gente sente na família quando tem alguém, às vezes um irmão, um filho, porque está destruindo a família toda. Como é que a gente faz com essa raiva? É feio sentir essa raiva? Acredito que as pessoas têm vergonha de sentir essa raiva, mas todo mundo sente, né? Quando tem uma pessoa que está incomodando muito com essa questão de droga, tu quer mais aquela morra, aquela soma do mundo, né? Então eu acho que a gente tem que falar sobre esse sentimento, né? Tem que parar de ter que fazer o bonito que é esperado, tem que sentir, né? E tem que resolver isso. E então eu trabalho também com eles quando eles fazem as reinserções que a gente fala no meio do tratamento, do meio pro final, que eles ficam uma semana em casa e voltam, né? Para experimentar como é que é a vida lá fora, para ir treinando viver de novo na sociedade. E aí eu explico para eles: quem está em tratamento é você. A tua família continua a mesma, o mundo lá fora está igual quando você saiu. É você que vai ter que aprender a lidar diferente com isso. E aí eles ficam perdidos, né? Como a responsabilidade tá para mim agora, né? Não, a família tem que esperar, todo mundo tem que estar me esperando. Não é assim. Eu falo para eles a dificuldade que é você esperar alguém em casa que está em tratamento. O medo que você tem, uma respiração diferente da pessoa, tu acha que ela já vai recair. Então, é importante a gente passar por isso para poder fazer com que as pessoas entendam, né? Explicar esse sentimento. Que sim, que eles vão ter medo, que a pessoa vai contigo no supermercado, que ela não vai largar, né? E
A questão do dinheiro também é muito complicada, a falta de confiança, né? E então eu sempre explico, é vocês que estão em tratamento, é vocês que vão ter que ajudar a família agora a confiar em vocês de novo. E é ruim, né? Passar essa responsabilidade toda. Sim, porque o que a pessoa que está nessa situação espera? Que ela vai ser acolhida, que vai estar todo mundo preparado para lidar com ela, que vai ser tudo lindo. Não, vai ser horrível. É muito difícil. É uma adaptação toda de novo de valores, de disciplina, de rotina, de lei. É uma mudança muito profunda, mas que eu acredito que possa ser muito transformadora. Quando a pessoa consegue passar por isso, ela não será a mesma, né? Sim, e quando a família se une e consegue também dar esse apoio, é importante, é fundamental. Mas normalmente as famílias não estão preparadas para isso. Né? Nem sabe o que fazer, Nem Camila. sabe. A gente... O programa da comunidade terapêutica trabalha com as famílias também, mas quem está lá o tempo todo se cuidando, exercitando essa nova vida é a pessoa que está lá internada, né? E a pessoa que está lá fora não está preparada para isso. Então, eu tento preparar eles também para junto, né? Entender essa família que vai receber eles de volta. Que sim, que eles vão ter desconfiança, que vai ser complicado, que eles vão ficar com aquele estigma de dependente químico, né? E que eles vão ter que aceitar isso, porque foi é a história deles, não tem como mudar, ninguém vai esquecer isso, não se apaga, né? Por bem ou mal, seja ruim ou seja bom, a única forma de curar uma pessoa 100% é através do amor. Dela pela família, dela consigo mesmo e da família por ela. Pode ter a raiva que for, mas se não tiver amor por trás, por mais que esteja raiva, amor e raiva não são opostos. Amor não é um sentimento, amor diz na Bíblia, amor é um mandamento. Tu pode sentir o que tu quiser em cima, sobre a pessoa, mas tem que ter amor por trás, e é a única coisa que cura. Porque o que cura uma pessoa da depressão? Falo por mim, amor por si próprio. Mas às vezes, como a Camila disse, é importante a gente emprestar um pouquinho até que a pessoa encontre ele dentro dele mesmo, né? Se não é o amor por mim mesmo, é o teu por mim que vai me ajudar a encontrar o meu por mim. Não tem. Antes da gente encerrar, que a gente já está batendo no horário, Camila, eu queria conversar a respeito de algo que aparece muito para mim no consultório, que é o uso da maconha. Hoje a gente tem um número elevado de pessoas também que só consumem a maconha como algo bacana e que não tem nada a ver com droga, nada a ver com vício. Eu que sou a careta, que não uso, porque me leva no contato comigo mesmo, é como se fosse uma meditação profunda, me traz paz, me traz sossego, me traz equilíbrio. A gente ouve de tudo dos usuários de maconha, como algo benéfico, inclusive para si. Esse uso contínuo, mesmo que não seja diário ou muitas vezes no dia, no que ele pode levar a pessoa? É realmente algo nocivo? Pela experiência que eu tenho lá dentro da comunidade terapêutica, aparece muito como porta de entrada para outras drogas. Dificilmente tu vai ter alguém lá dentro que usa maconha e que ficou só na maconha. Essa é a experiência que eu tenho. Então, quando começa a faltar dinheiro, quando começa a te prejudicar em outras coisas da vida, aparece para a sociedade, né? Mas o que eu acho fundamental? O porquê que eu estou precisando disso? Por que eu estou buscando novamente alguma coisa no externo? Uma coisa que vinha de fora. Eu acho que é um problema, como todas as compulsões, né? Só que às vezes as pessoas conseguem manter a sua vida social, o emprego, a família, usando algum tipo de droga, né? Mesmo o álcool, né? Mas essa pessoa não tá
100%. Ela tá sempre buscando alguma coisa. Eu acho que quando tu tá bem consigo mesmo, não precisa mais nada. Eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que é só uma ilusão de que você fica bem naquele momento. Essa é a minha percepção. E você comentou outro dia que a maconha seria a droga da preguiça. Eu adorei essa, né? Porque é a sensação que eu tenho, é que o uso contínuo da maconha vai te deixando mais preguiçoso em relação à vida, mais procrastinador e mais preguiçoso desde o acordar de manhã até fazer alguma atividade, alguma disciplina, algum comprometimento maior. Eu vejo dos usuários, mesmo esses que não param de trabalhar, mas já um certo desânimo pelo trabalho, um desinteresse, as coisas parecem que vão ficando mais pesadas, mais difíceis, porque eu não vou ter aquele prazer, aquela sensação de prazer contínua, né? Isso. E é uma coisa que aparece muito no dependente químico, a idealização do prazer contínuo, da felicidade contínua. Eles sempre pensam que a outra pessoa, o outro que eu enxergo como feliz, ele tá feliz o tempo todo. E a vida não é assim, né? A gente tem momentos, né, que a gente deve contemplar, enfim, mas são só momentos de felicidade e me parece que essa pessoa procura o tempo todo isso, né? Então vem aí a frustração, não consegue tolerar isso, né? Sempre que vem do externo, para mim, é ilusório. É esse o pensamento que eu tenho. Quando não vem de você, quando não te deixa pleno, realmente, eu não acredito. O cigarro é a mesma coisa, né? A comida. E a longo prazo vai estourar alguma coisa. Tanto o cigarro... Porque, por exemplo, a maconha, tu vai tirar o estresse no momentâneo, né? Mas que nem a Josi comentou. O trabalho vai começar a ficar chato, vai começar a gerar o quê? Mais estresse. Vai ter que começar com mais maconha. Até o ponto que a maconha não vai mais fazer efeito. Tudo que vem de fora, a longo prazo, vai te causar problema. E todas essas falas que a gente escuta, né? Que a maconha leva a um estado de conexão consigo, de paz interior, de criatividade também a gente ouve. Parece que eu sinto mais a natureza próxima de mim. Tudo isso a gente pode conseguir através da meditação, através de um yoga, de um estado de presença, através da respiração. Existem outras formas onde eu vou atingir o mesmo auge de serenidade, de contemplação, de contato com o meu mundo interno, de tranquilidade, tudo isso através dos recursos internos que eu já trago. Porque da mesma forma, né, que a gente tem o recurso interno de criar dentro da gente toda a medicação que existe, né, o corpo produz, eu acho que esses estados também podem ser produzidos pelo nosso contato com o interno. E com Deus e com uma crença de algo maior, algo merecedor, né? De um lugar de felicidade contínua, como uma paz interna contínua e diferente de euforia. Isso aí. Eu digo que assim, depois que eu encontrei comigo mesmo, eu encontrei e percebi que eu tá vivo é um milagre e tudo na vida é um milagre, acho que eu sou um eterno maconheiro, porque parece tudo mais colorido, mas não uso droga, né? Mas tipo, a percepção da vida ela muda por completo. Tu vai correr no final da tarde, no pôr do sol, tu olha pro céu, de alguma forma tu sabe que Deus tá falando contigo, porque tu pode viver na vida de duas formas. O Einstein falou, não é eu que tô inventando. Como se milagre não existisse ou como se tudo fosse milagre. E se tu vivendo como se tudo fosse milagre, como se tudo fosse divino, tu tem motivo para se sentir grato. E quando tu tá grato, tu fica feliz. Tu se sente divino. Tu se sente divino, tu se sente importante. Tu não vai conseguir manter essas vibrações o dia inteiro. Uma hora ou outra tu vai cair. Mas com a consciência disso, tu consegue se puxar para cima. Eu queria deixar uma última mensagem num sentido de que a gente possa olhar para frente. Isso que eu estou fazendo hoje, que eu estou iniciando, estou aqui no comecinho,
está alinhado com o que eu quero para o meu futuro, com a minha vida, essas pessoas que eu estou convivendo, a forma como elas pensam, como elas agem, como elas se portam, as escolhas delas está alinhado com o que eu quero para a minha vida, para o meu futuro, porque vai ser exatamente a direção onde você vai chegar. As pessoas que você convive hoje são o reflexo do que você vai se tornar amanhã. Então, talvez vá doer um pouco agora eu largar esses princípios do prazer, esse ciclo de amizade, esses ambientes, mas o resto da tua vida, que são muitos, muitos anos que você tem pela frente, eles vão ser muito mais gloriosos, muito mais iluminados, muito mais plenos e talvez próximo de pessoas mais felizes, mais realizadas, de mais sucesso, de conexões mais verdadeiras e não só superficiais. Então, o alerta para que a gente esteja muito presente com o futuro que a gente está construindo hoje. Hoje desenha o meu futuro de amanhã. Com certeza, concordo contigo, Josi. E acho que uma coisa muito importante que as famílias, as pessoas que, enfim, os seres humanos, não idealizar coisas fantasiosas, coisas difíceis. O prazer está no pequeno, no básico. Quando a gente consegue entender isso, a gente é mais feliz, a gente é mais pleno. Então, tenho muita esperança. Acho que os tratamentos têm que ser na base da esperança, da espiritualidade, do desenvolvimento, né? Nessa procura de evolução como ser humano. O que eu estou fazendo? Quais são as consequências que eu vou ter com isso? O que eu estou fazendo nesse mundo hoje? Eu acho que se as pessoas começarem a pensar dessa forma, tu tem uma responsabilidade maior com as suas escolhas, né? Então, só assim que pode dar alguma coisa certa, né? E que as famílias tenham esperança e busquem amor. Talvez você não tenha tido isso dos teus pais, enfim, os teus pais não tiveram dos teus avós, mas existem caminhos, existem ferramentas para isso. E com certeza o desenvolvimento da espiritualidade, ligado ou não à religião, né? Vai depender da tua escolha, tem saída sim. Muito interessante mesmo. Eu ia dizer que né, só complementando o que a Camila falou, que por mais que a gente, alguma pessoa não pode ter amor ao redor da família, assim, as pessoas que convivem com ela, tem uma pessoa que te ama em qualquer momento que esteja na tua vida. E vocês já sabem quem é. Deus, ele vai estar ali para aquilo que tu precisar. Ele não botou um carimbo na tua testa que tu merece ou não o amor dele. Isso quem decide é tu mesmo. Então, se eu dissesse o que foi a cura da minha vida, assim, questão de depressão para felicidade, foi procurar Deus. Procura Deus da mesma forma que tu procura a droga para aliviar tuas dores. Porque vai ser um alívio eterno para tua vida. Porque a mudança em si dos resultados, ela demora. Mas a mudança de percepção da vida, no momento que tu encontra Deus, é do dia pra noite. É isso aí. Muito bem. Foi profundo o nosso assunto hoje, hein? E muito reflexivo. Camila, a gente agradece muito a tua presença aqui. Você nos faz pensar muito em como, né, de alguma forma poder estar levando alguma contribuição para as pessoas que estão nos escutando, que é o propósito da Tria, a gente levar, eu sempre digo, o pouquinho que a gente tem, né, para tentar somar, para tentar contribuir, talvez mudar a percepção de quem está nos escutando. Então, a gente agradece muito, em nome da Tria, a tua presença aqui, agradece a todos os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. E lembramos que esse programa ele fica gravado depois no YouTube e Spotify e você pode assistir, encaminhar, compartilhar, acompanhando também as nossas redes sociais. Para quem quiser nos acompanhar no Instagram, nosso @ é @trianarede. É isso aí. Muito obrigada e um ótimo dia para todos.